Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a mensagem é sobre a nossa imaginação. Você já reparou que às vezes nós imaginamos algo por algum tempo e de tanto imaginar aquilo, de repente isso acontece? Já aconteceu isso com vocês? E às vezes é coisas que nós imaginamos que às vezes não são legais, tipo coisas ruins e acabam acontecendo. Aí a gente pensa, puxa vida, eu estava pensando já nisso, olha, foi eu pensar, aconteceu. Alguém já teve essa experiência? Eu já tive isso algumas vezes. E hoje, estudando algumas coisas sobre energia, sobre a física mesmo, a física quântica, hoje eu entendo por que essas coisas acabaram acontecendo. Por quê? Porque, conforme diz a lei da atração, a física quântica prega isso, que quando você imagina algo e você coloca uma emoção naquilo, você cria uma vibração, certo? É uma energia. Então você começa a vibrar aquela frequência como se fosse um código, e aquela frequência você entra naquele campo vibracional. E o que está naquele campo vibracional você vai atrair. Então, por exemplo, se você pensa numa coisa ruim, uma desgraça, vamos supor, tenho medo de ser assaltado. Então você tem muito medo de ser assaltado e vem aqueles pensamentos, você se imagina, eu tô andando na rua, de repente alguém chega, me assalta, a sensação horrível. A gente sente até aquela emoção ruim, aquele medo, aquela coisa horrível, né? Então, quando você sente isso, essa emoção do medo, você criou uma vibração, certo? Porque nós somos energia, isso aí não tem o que discutir, isso aí é física, certo? Nós somos energia. Então, nós vibramos, depende da frequência que a gente colocar, certo? Então, no caso, a frequência do medo do assalto. Então, você começa a vibrar aquilo, você entra nessa frequência. Então, o que tiver nesse campo é que nem ondas de rádio, certo? O que tiver naquela frequência, você como é que se diz? Se junta aquilo. Você é como se você fosse atraído aquilo e aquilo, você atrai aquilo e você é atraído por aquilo, certo? Então, a chance de acontecer é muito maior. Entendeu? Por isso que todo mundo fala pensamento positivo, pensamento positivo. Mas por quê? Porque o pensamento, ele gera uma emoção. É lógico que tem pensamento que não gera emoção, mas em geral o pensamento gera uma emoção, certo? Então, se você pensa numa coisa negativa, você gera uma emoção. Por exemplo, se você lembrar de alguma coisa que te fizeram no passado, alguma maldade, alguma injustiça, alguma coisa. Isso pode ter passado 20 anos. Certo? Mas se você lembrar daquilo que aconteceu, você vai lembrar como se estivesse acontecendo agora, não é verdade? E você vai sentir a mesma raiva que você sentiu na hora, talvez até maior, porque na hora quando acontece, às vezes a gente não, a ficha da gente não caiu e a gente fica meio besta na hora, mas depois que passa, a gente fica pensando e fala, olha, se eu pudesse voltar, eu ia falar isso pro fulano, eu ia falar isso pra ele, não é? Não é assim que a gente age. Por quê? Porque daí você começa a raciocinar sobre aquilo e parece que potencializa aquela raiva, né? Então você emana essa energia, você entrou nessa frequência, nessa vibração, certo? Então, isso que é o perigo da coisa, porque você pensa, você resgata aquela emoção vem à tona, é como se estivesse acontecendo de novo, certo? E você entra nessa frequência. Então, por isso que o pensamento positivo é importante. Por quê? Quando você começa, por exemplo, a pensar no seu sonho, você começa a se imaginar, por isso que entra a imaginação nesse momento, é um ponto fundamental. Você começa a se imaginar já com aquilo que você quer, certo? Por exemplo, eu quero um carro novo. Entendeu? Aí você começa a se imaginar naquele carro, aquele carro maravilhoso, começa a sentir aquele cheiro de novo, de estofado novo, e você sente aquela coisa gostosa, você se imagina dirigindo pela estrada, você gera uma sensação feliz, uma coisa gostosa, não é isso? Então, isso daí é o que é a frequência, você entrou nessa vibração, certo? E aí, nessa frequência, você vai atrair o que está nessa frequência, que são as coisas boas, certo? Então, por isso que é tão importante a gente prestar atenção nos nossos pensamentos, porque esse pensamento vai gerar uma emoção.
Entendeu? Então, o que a gente pode aproveitar com isso? Ah, beleza, então descobri que é assim que funciona, então eu vou aproveitar e vou usar essa técnica a meu favor. Então, a imaginação é uma arma poderosa. Então, você se imaginar naquela situação que você quer, entendeu? Deixa de pensar negativo, deixa de se imaginar na situação negativa. Se imagine na situação que você deseja, da realização do seu sonho, entendeu? E você, se você fizer isso como um ritual na sua vida, mas de verdade mesmo, todos os dias pensar naquilo e se imaginar naquilo e ter força para continuar, não, eu vou continuar batalhando porque eu vou alcançar, eu tenho certeza que você vai alcançar. Por quê? Porque você vai criar na sua mente uma realidade, certo? Eu não acabei de falar sobre relembrar de alguma coisa que aconteceu e aquela emoção daquele momento vem com toda a força? Não é assim que acontece? Por exemplo, coisas que você já experimentou. Que nem o exemplo do limão é muito legal. Por quê? Todo mundo já experimentou o limão, certo? E você sabe que o limão é azedo. Então, se você fechar os olhos e se imaginar pegando o limão, cortando ele e espremendo ele na sua boca, mesmo que você não esteja com o limão na mão, é só a imaginação, você vai ter a mesma sensação. Eu já tive agora. Ó, minha boca encheu de água. Por quê? Porque já está registrado isso na minha mente. Então isso funciona, gente. Então se você se imagina conquistando aquilo, por mais difícil que possa parecer, mas você se imagina, eu tô batalhando, eu vou conseguir, e aí eu vou estar com aquilo, vou estar muito feliz, ai, nossa, eu vou me imaginar agradecendo por aquilo. Você entra nessa frequência, você emana essa energia, e a chance de você alcançar é muito maior. Por quê? Porque você vai criando essa imagem lá na sua mente, no seu subconsciente. E é lá que saem todas as ordens. É o subconsciente que coordena a nossa vida. Porque nós passamos a maior parte do tempo sendo guiado pelo subconsciente, pelo nosso inconsciente, na verdade. Então, se você coloca essa imagem lá no seu inconsciente, do vencedor, do cara que conquista, que venceu, que alcançou, isso vira uma coisa comum para ele. Então, te facilita a vida, para você chegar realmente na materialização daquele teu desejo, entendeu? Então, a dica é, use a imaginação a seu favor. Da mesma forma, se você tiver com pensamento negativo e fica aquela imagem na sua cabeça, muda isso, corta isso, entendeu? Toma a decisão, pega o cabresto desse boi bravo aí, desse cavalo bravo, que é o pensamento negativo, e fala, não, quem manda aqui sou eu. Você pode até vir em pensamento, mas eu não vou permanecer em você. Eu vou pensar positivo, entendeu? E aí você domina isso. Isso é um exercício que a gente tem que fazer e prestar atenção no que a gente está emanando, o que a gente está pensando. Então, use a imaginação. A dica de hoje é, use a imaginação, se imagine já com aquilo que você quer e todo dia, como se fosse um mantra na sua vida, como se fosse uma oração, certo? Então, a dica de hoje é essa. Use a sua imaginação, não foi à toa que a gente veio com esse dom de imaginar, criar coisas na nossa cabeça, então crie coisas boas, tá bom? Então desejo sucesso a vocês e nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo a todos!